Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um podcast Dose de Atipicidade. Eu sou Carla de Castro, nutricionista, criadora e apresentadora desse podcast. Para quem já nos acompanha, esse podcast foi criado com a intenção de trazer mais informação e informação de qualidade a respeito do autismo e de outros transtornos do neurodesenvolvimento. Você é muito bem-vindo. Se quiser me acompanhar nas redes sociais, @nutri.carla e o do podcast @dose de atipicidade, tanto no Instagram quanto no YouTube. Todos os nossos episódios vão para o YouTube na íntegra, então você pode assistir tudo aquilo que já foi gravado. Nós temos mais de 9 meses já de vida de podcast, então já passaram por aqui vários especialistas, assim como mães atípicas e também pacientes neurodivergentes. Você é muito convidado para consumir todo esse conteúdo e também para compartilhar com pessoas que podem se beneficiar com essas informações. Aqui tem informação de qualidade, acolhimento e muito conteúdo para você que busca mais informações sobre esse tema. A gente está com uma prevalência enorme de autismo, tanto no Brasil como no mundo. Aqui no Brasil, nós temos 2,4 milhões de pessoas diagnosticadas com autismo, fora os casos subnotificados. A gente sabe que esse número é bem maior. Aqui no Brasil, nós temos uma prevalência de 1 para 38, Estados Unidos 1 para 31. Então, é um número muito alto e a gente precisa falar sobre esse tema para trazer mais informação, desmistificar alguns mitos relacionados ao próprio autismo, falar sobre os desafios dessa população e promover também inclusão, que é um dos papéis do Doses de Atipicidade. E a minha convidada de hoje é super especial, a doutora Eunice Nóbrega. Ela que é uma especialista em educação, especialista também, doutora, na verdade, né, em educação, doutora em psicologia social e especialista em neuropsicologia. Então, ela é a minha convidada e o nosso tema de hoje é o autismo no adulto. A gente vai falar um pouco sobre os desafios, sobre o mercado de trabalho, sobre família, enfim. Então, hoje está recheado de conteúdo. Esse é um tema que eu gosto muito de falar, porque é um tema que tem pouca informação e as informações que tem normalmente estão meio atropeladas, né? São informações que não são 100% corretas, ou então uma informação mais ou menos com alguma coisa ali que não está tão esclarecido assim. Então, o autismo no adulto ainda traz muitas dúvidas, muitos mitos, né? Então, a gente hoje vai tentar desmistificar todas essas questões e todos esses pontos. Então, doutora Eunice, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer para o Dose de Atipicidade ter você aqui. Falar sobre o autismo no adulto é um tema que é muito latente, muito delicado e muito importante, né? A gente fala muito sobre autismo na criança, muito no autismo na infância, e os adultos acabam ficando um tanto quanto esquecidos, até pela própria questão da funcionalidade, né? Então, o autismo, aliás, o autista, né, que trabalha, que tem filhos, que casou, que tem uma vida ali perto do que é mais funcional, muitas vezes fica de lado em relação ao nosso olhar, em relação a políticas públicas também, até a parte da inclusão. Então, hoje o nosso tema está super especial. Por favor, se apresente para a nossa audiência. Bom dia, é um prazer, boa tarde, né? É um prazer estar aqui com você e poder contribuir aí para um bate-papo sobre os desafios do TEA. Como você sabe, existe um estigma muito grande em torno do que é ser autista. E hoje o maior desafio é as pessoas primeiramente entenderem que o autismo não é uma doença, é uma neurodivergência. Então, antes da década, ali na década de 1990, não se falava em TEA. Então, nós trabalhávamos já naquela época com essas crianças como se elas tivessem o diagnóstico de transtorno global do desenvolvimento, e era assim que a gente tratava. Então, a gente separava essas crianças com dislexia, altas habilidades, superdotação, descalculia, mesmo TDA ou TDAH, e a gente trabalhava com essas crianças ali separadas. A década de 1990, nós não avançamos muito até nessa questão do diagnóstico em crianças. Vou ressaltar primeiro em crianças, porque o adulto, nessa época, nem se falava em autismo em adulto. E foi exatamente ali no final da década de 90, início de 2000, que nós tivemos um avanço muito grande na neurociências, e, a partir daí, se identificou que nós não tínhamos, por exemplo, vários transtornos. Nós tínhamos
pessoas que tinham um processamento da informação diferente. Então, ela tinha uma condição neurológica diferente. E daí surge o termo e toda a movimentação a respeito do neurotípico, do que é ser neurotípico, ou neurodivergente. Então, é um cérebro que é diferente dos outros ditos típicos. Perfeito. Então, nós começamos uma trajetória educacional inicialmente de como lidar com essas crianças e com esses adolescentes que até então ali já estavam ingressando no ensino fundamental, últimas séries do ensino fundamental, e era difícil a gente traçar uma estratégia didática e metodológica para atender essa diversidade. Então, foi um momento de aprendizado. A gente tinha que aprender. À época, eu já trabalhava com crianças e a gente tinha que adequar a metodologia para atender as demandas dessas crianças. Com o passar do tempo, ali 2000 até hoje, 2025, para você ver, mesmo assim, com toda a evolução, nós ainda estamos muito atrasados em relação ao TEA, mas eu quero te dizer, Carla, que o Brasil ainda está bem nesse quesito de atendimento à TEA e de legislação, porque nós temos uma boa legislação, mas pode não atender todas as demandas no momento por uma questão de aplicação mesmo, de políticas públicas, Perfeito. de tornar isso efetivo. Mas, por exemplo, eu atendo pacientes da Alemanha, da Bélgica, atendo dos Estados Unidos, e lá eles procuram um atendimento no Brasil porque eles reconhecem que o atendimento no Brasil está muito avançado. Então, por exemplo, é muito comum eu ter que conversar com um médico em um outro país porque ele diz que o diagnóstico de TEA é muito difícil para o médico, porque isso não é uma matéria que compõe o curso de medicina, infelizmente. E aí a gente tem até que fazer um apelo, né, para que o tema, a disciplina ou alguma abordagem sobre o TEA seja inserida nos currículos de formação de profissionais da saúde, da educação, porque é inadmissível que no ano de 2025 a gente ainda tenha cursos em que tem uma única disciplina que fale sobre o assunto e é muito superficial, principalmente, e aí eu vou citar o curso de psicologia, né? Geralmente, Perfeito. o curso é generalista, não aborda muito aí essa questão do TEA, o que há a necessidade de uma educação continuada. Um outro ponto, que aí vem a questão do adulto, é que essas crianças, na década ali no ano 2000, né, final da década de 90, elas estavam em processo de crescimento. E nós começamos a ter um problema quando essas pessoas começaram a ingressar na sociedade, nos níveis mais elevados de ensino, no mercado de trabalho. E, pasmem, muitos só tiveram o diagnóstico definitivo quando os filhos tiveram o diagnóstico de TEA. Perfeito. Então, você sabe que hoje é muito comum o diagnóstico em crianças. Nós ainda temos pouquíssimos profissionais especializados em diagnóstico de autismo em adultos. Você sabe que não é muito fácil, sobretudo nas mulheres, né, que elas mascaram mais do que os homens, então o diagnóstico nas mulheres é mais difícil. E, inclusive, esse é um mito, né? Que antes se pensava que o TEA alcançava mais o público masculino. Então, por isso, menina azul, né, essa simbologia toda em torno do azul, porque acreditava-se que os meninos que tinham mais diagnóstico de TEA. E hoje nós sabemos que não, né, que as mulheres também possuem diagnóstico de TEA, inclusive tem que conviver sendo TEA e tendo filhos com TEA, que é um desafio. Gente, vocês estão vendo que aqui é conteúdo demais, né? Então, se você está gostando desse podcast, compartilha com quem pode se interessar também por esse tema. Autismo no adulto. Doutora Eunice, excelente. Você fez muitas excelentes colocações aqui, né, nos nossos primeiros minutos já de podcast. E aí você trouxe um tema bem importante, que é a questão do diagnóstico nas crianças. Hoje eu vejo que é muito mais fácil, pelo menos aqui em Brasília, onde nós estamos,
Aqui a gente tem muitos especialistas, né, em diagnósticos em crianças. Então, tem várias clínicas, tem vários neuropsicólogos, a gente tem outros profissionais também que fazem laudos, enfim. Neuropediatras que também conseguem avaliar com muita destreza essas crianças. Mas o adulto, aqui em Brasília, ainda é uma dificuldade. E eu vejo também que é uma dificuldade do próprio adulto em se reconhecer. Exato. Porque muitas vezes, como você falou, a gente tem um masking, né? Sobretudo nas mulheres, que elas vão mascarando esses sintomas, essas características, mas o homem também faz isso, né? Na vida adulta. Apesar de a gente entender que o homem entrega mais diagnóstico, na vida adulta ele aprendeu como faz. Ele aprendeu no trabalho, ele aprendeu com a esposa, com os filhos. Então, isso também dificulta essa questão do diagnóstico no adulto. E aí, quando fecha-se o diagnóstico da criança, todo mundo para e fala, opa, de onde veio? Né? 30% é genética, 70% é ambiente. Isso vale para qualquer transtorno, em qualquer situação. 30% genética, 70% ambiente. Então, tem um fator genético importante que pode ter uma relação aí com esse diagnóstico da criança. Às vezes os pais, os avós, às vezes um parente mais distante, às vezes os próprios irmãos. Eu atendo famílias inteiras que são neurodivergentes. Sim, e às vezes a gente tem um caso ali mais isolado, mas que se a gente for buscar, a gente vai encontrar ali, né, na árvore genealógica daquela família, alguém que tinha algum transtorno relacionado. E aí a minha pergunta para você é, como é que você enxerga essa questão da representatividade do autismo no adulto hoje, mesmo em 2025, né, com tantos avanços que a gente teve? E aí é curioso entender que o Brasil está à frente de muitos outros países, né? E a gente muitas vezes se acha tão aquém do que poderia. E eu acho que, de fato, a gente está à frente dos outros, mas não quer dizer que a gente está num lugar bom. Exato. Nem tão pouco confortável para os autistas. A gente ainda tem muito o que caminhar. Mas traz para a gente um pouco sobre essa questão da representatividade social, do autismo, de como as pessoas enxergam isso, que eu acho que talvez esse seja um ponto para a gente começar a quebrar os mitos, né, e a resistência das pessoas entenderem que o autismo ele não é incapacitante. Claro que a gente tem uns graus de suporte, tem pessoas que vão ter um processo mais complexo que precisa de mais suporte, mas nem todos. Exato. Essa questão, porque quando a gente fala do autismo em adulto, a gente mexe com algo extremamente complexo. Primeiro, você falou da representação. Como é que se construiu essa representação em torno do autismo? Inicialmente, que só crianças em idade escolar ainda tinha um corte, né? Crianças em idade escolar apresentavam esse comportamento. Até então a gente trabalhava como se fosse uma questão só comportamental, tinha ali os vieses da educação, mas esse adulto, essa criança, de fato, cresceu. E como é que a sociedade ainda vê o autista? É aquilo que é muito comum, certamente você já passou por isso. Nossa, você é autista, né? A gente está perto, a gente até olha e fala, não acredito que essa pergunta vem. Nem parece. Nem parece, você não parece autista porque você passou em concurso, você se casou, você estudou. E esse é um mito, porque, assim, mas é compreensível, porque quando foi ali mais ou menos no início dos anos 2000, nós tivemos comerciais na Globo em que o Antônio Fagundes fazia, buscando apoio para os tratamentos e os atendimentos de TEA, de pessoas com TEA. E lá apresentava uma criança não verbal com muitas estereotipias, se batendo, puxando o cabelo, e esse comercial foi muito ao ar nos horários nobres. Então, ficou aquele estigma de que todo autista tinha aquele comportamento. E durante muitos anos, e pasmem, até hoje as pessoas ainda acham que o autista é aquele não verbal, que não consegue estudar, não consegue ter vida social. Então, e isso é um mito, porque nós temos dentro do espectro, nos 3 níveis, nós temos os autistas funcionais, os autistas que precisam, né, do nível 2 de suporte, que precisam de um cuidado maior, de um suporte maior por parte das famílias e das pessoas que cuidam, que educam, mas nós temos autistas que são altamente funcionais. Tem até um filme muito legal, uma dica aí de filme, que é O Contador,
que conta a história de uma pessoa autista altamente funcional. Então, o autista é uma pessoa, se ele não for DM ou DI, né? E a gente tem que observar bem essa questão, ele é uma pessoa que pode trabalhar, que pode conviver socialmente, constituir família e ter uma vida relativamente normal. Traz para a nossa audiência o que é o DM e o que é o DI. É a deficiência mental e a deficiência intelectual. Então, essas duas deficiências barram um pouco, limitam também a questão do desenvolvimento de uma pessoa. Um suporte também, né? TEA. Sim, até porque a demanda por terapias, às vezes por uma intervenção medicamentosa, também é maior. Se a gente fala que uma pessoa tem só TEA, então, TEA não é doença. A pessoa faz um processo terapêutico, desenvolve as habilidades cognitivas, sociais, de comunicação e de adaptação. Então, essa pessoa consegue conviver na sociedade tranquilamente. O problema é como a sociedade acolhe esse autista. Esse é o ponto. Então, quando eu sou procurada para fazer o diagnóstico, geralmente eles chegam e falam: doutora Eunice, eu me sinto deslocado, eu me sinto esquisito. E aí até o conceito de esquisito tem que ser desmitificado, porque assim, se nós estamos falando de pessoas com condições neurológicas diferentes, para ele que se acha esquisito comparado com o neurotípico, mas se ele se comparar com o neurodivergente, ele não é esquisito. Então, de onde é que você fala? Qual é o teu lugar de fala? Quem é você? Né? E esse é o ponto básico, é o processo de autoaceitação, porque a pessoa vive a fase da negação a maior parte da vida. Imagina, Carla, uma pessoa que vem ao mundo, mascara o tempo inteiro para ser aceito pela sociedade, cresce, não consegue se enquadrar nesse meio social, sofre bullying, passa por diversas frustrações na tentativa de inserção social, de convivência, de relacionamento afetivo. Então, é uma pessoa que já traz as suas dores. E essa pessoa ingressa numa faculdade, geralmente, tem a ineficiência das instituições, que apesar de ter avançado, a gente ainda encontra isso, que não consegue adaptar o ensino para atender às especificidades do TEA. Então, são adultos que não conseguem apresentar trabalho, preferem fazer trabalho só, não gostam do barulho na sala de aula, a forma como o professor se desloca na sala de aula, às vezes tira a atenção, porque ele pode ter como uma comorbidade o TDAH. Então, assim, é preciso conversar com esse público para que eles sintam acolhidos e adaptar as estratégias de ensino para as demandas específicas dele. Então, geralmente, os professores falam: o trabalho é em grupo. Se encaixa em um grupo. Faz o trabalho escrito e não apresenta. Não é isso. Isso é uma violência contra uma pessoa que sofre só em pensar que tem que falar. E o que é pior, às vezes coloca a pessoa em pé lá na frente da sala para apresentar um trabalho. Já desregulou. Totalmente. Não, e você trouxe pontos muito importantes. Gente, que podcast. Que podcast incrível, conteúdo demais por aqui. Você falou sobre essa questão do se encaixar. Né? Então, desde pequeno, como você colocou, gente, espectro é um intervalo, não é um ponto, né? Ele é dinâmico. Quem está no início e no final, e aqui não tem uma escala, né? Estou falando só de um intervalo, está dentro do espectro. E, felizmente, a gente teve essa mudança aí, né? Sim. Transtorno do espectro do autismo. Então, a gente tem muitos autismos dentro do próprio espectro. As pessoas são diferentes, né? Elas são diferentes. Naturalmente, no autismo não seria diferente. Sim. E desde o nascimento ali na infância, quando não diagnosticado, e a gente fala desses adultos que foram crianças lá atrás, anos 70, 80, 90, por exemplo, e lá ela já tentava fazer um processo de adaptação. Seja na escola, quando pequenininho, seja nas brincadeiras, sejam com os primos ali em ambiente familiar. E aí eu não me encaixo, eu não gosto dessa brincadeira, eu não gosto de toque, eu não lido bem com um pique-pega ou com um pique-esconde, mas ela vai tentando se adaptar, porque o humano, ele precisa pertencer. Né? Isso é algo que vem da nossa natureza, o pertencimento, ser acolhido, ser aceito. E aí começa toda essa busca, né? Essa corrida atrás de se encaixar em um grupo. E essa criança cresce,
vira um adulto, e é onde todo esse sofrimento aumenta. E é por isso que na clínica o que eu mais vejo como comorbidade mais comum associada ao autismo, não só ao autismo e a outros transtornos do neurodesenvolvimento, como o TDAH também, é a ansiedade, né? Porque vem aquela autocobrança, aquela autovigilância. Ah, eu tenho que me encaixar, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que acertar, eu tenho que dar certo, eu tenho que isso, tem que. E a sociedade também cobrando muito. Se a família não identifica aquela criança, adolescente ou adulto como autista, não é feito um diagnóstico e é tapinha nas costas e se vira. Vai lá e faz. Tem que passar de ano. Se não passar de ano, vai para a recuperação. Se não passar para a recuperação, tem os seus prejuízos, né? Que os pais ali no momento da educação fazem cada um da sua maneira, seja um castigo, seja uma ausência de um brinquedo, enfim, qualquer que seja a questão. Mas aí começa um sofrimento de que ele não dá conta, de que ele é incapaz, de que ele é ineficiente, e essa busca exacerbada para dar certo, para dar conta e para se inserir nessa sociedade. E aí a gente vem com um adulto, para além de um diagnóstico de autismo, que às vezes não tem um grau de suporte tão alto assim, não tem nenhuma questão tão incapacitante, mas ele já traz consigo esse sofrimento que por si só já deixa ele muito desconfortável. E além da ansiedade, muitas vezes um quadro de depressão bem associado, que é bem mais incapacitante. E aí a gente vem com questões sociais, com questões relacionais também. Então, o quão é importante o diagnóstico no momento certo, e não tem momento, né, gente? Aqui a gente fala sobre o diagnóstico precoce, quando é feito ali na primeira infância. Eu nem digo precoce, porque eu acho que o diagnóstico na infância ele é feito na hora certa, no momento certo. Eu tenho crianças que chegam para mim com 2 anos de diagnóstico de TEA. E eu acho excelente, porque a gente já começa as terapias antes, né? Começa a terapia no momento que é muito oportuno, a criança está muito aberta para o aprendizado. Só que eu acabo atrasando esse processo terapêutico e lá na adolescência, na vida adulta, isso vai ser muito mais complexo. Sim. Além do autismo, ele vem com outras demandas para serem tratadas e trabalhadas, coisas que podiam ter sido feito lá atrás. E se os pais são neurodivergentes, eles também não conseguem reconhecer isso na sua criança. Eu tive aqui a honra de ter como convidada a Aline Campos, que é autora, inclusive participou do Talk Show lá no nosso primeiro simpósio Dose de Atipicidade. A doutora Eunice também estava lá com a gente participando. E a Aline, ela é uma adulta autista. E o filho dela também é autista. E ela falou, Carla, eu demorei para entender que ele estava no TEA porque ele era igual a mim. Ele me irritava muito, mas ele era exatamente igual a mim. E eu não conseguia identificar. Então, a escola, aos 12 anos, precisou sinalizar para ela que aquela criança tinha um comportamento diferente do esperado. Encaminharam ela para uma neuropsicóloga para fazer uma avaliação, fechou dela, fechou o da Aline, e aí ela foi ver que a irmã era autista, o sobrinho era autista, e a família praticamente toda autista. Então, quanto isso também é delicado, né? Foi o que você trouxe sobre de onde eu estou olhando. Eu sou diferente em comparação com quem? Porque se eu olhar para os pares, eu não sou diferente, eu sou igual. Mas se eu olhar para fora da minha realidade, sim, aí eu posso ser diferente. E a gente precisa entender que todas as diferenças podem conviver e devem conviver. E o nome disso é inclusão. Exato. Né? Exatamente é o trabalho que a gente tem que trilhar, o caminho que a gente vai trilhar, né? A gente está nesse caminho, e é um caminho maravilhoso, de muitas descobertas, e nosso também, de todos os dias, né? Eu, como profissional, ainda me vejo muitas vezes cometendo capacitismo. Às vezes eu olho para um profissional, para alguém, e eu falo, nossa, aí vem aquela frase pronta, não parece. Gente, pelo amor de Deus, isso é muito capacitista. Inclusive, recentemente, eu atendi um médico que é neurologista, muito querido, muito competente, e ele me pediu para falar um minutinho, né? Ô, doutora, você pode falar comigo um minutinho? Aí isso é natural, né? Quando a gente encaminha um paciente, que o médico entre em contato com a gente para tirar alguma dúvida, discutir, às vezes, todo o protocolo, né, de atendimento, se preocupar integralmente com o sujeito. Só que ele falou, eu atendi um paciente seu e eu abracei o relatório dele porque eu me identifiquei. Quando eu li o relatório dele, eu falei, está falando de mim. Eu sou assim. E ele veio me procurar e ele foi muito ético em dizer que ele lamentava muito e chorou, porque ele disse que, ao longo da vida dele, ele deixou passar muito autista.
porque quando a pessoa descrevia o que sentia, ele falava assim, não, isso é normal, eu também penso assim. Eu penso assim, eu sinto assim, eu também sou assim. Isso é normal, deixa de frescura, né? Isso aí é assim mesmo. Né? A vida não é tão boa assim. E ele depois até falou, nossa, mas eu trabalho com perícia. Eu vou pegar os laudos que eu periciei todos e vou reconsiderar. Meu Deus. Imagina o dano que foi a pessoa não se reconhecer dentro do espectro e ela ainda ter que atender outras pessoas e falar que é normal ser daquele jeito, porque ele é. E tá certo, se você for analisar bem, tá certo, é normal ser daquele jeito, porque ele é um neurodivergente. Diante do olhar dele, tá tudo certo. Sim, tá certo. Gente, que tema delicado. E assim, nós temos encontrado, e outros médicos que eu atendo até hoje, as juízes também que não sabiam como proceder num julgamento de uma pessoa com TEA, porque, por exemplo, nós sabemos que uma pessoa, quando está em uma crise sensorial, o comportamento dela não é consciente ao longo da crise, porque é uma descarga enorme. A pessoa não tem consciência porque o corpo está todo preparado para garantir a sobrevivência. Não é um atacar, mas é para reagir a qualquer coisa que represente qualquer risco. O corpo mobiliza, aquele movimento, luta cortisol, e fuga. Né? E adrenalina, Exato. e tá aquele momento de estresse muito grande, então, aquela resposta impensada. Exato. Só que isso, Carla, às vezes é utilizado para condenar a pessoa, porque ela agiu de uma forma mais agressiva, porque a pessoa em crise não suporta ser tocado, contido. Então, assim, tem muitas abordagens equivocadas que levam a pessoa a agredir a outra, quando, na verdade, ela está com medo e ela está tentando se defender no momento da crise. Então, muitos julgamentos em que eles são condenados por coisas que eles não tinham consciência do que estavam fazendo. Então, até hoje é uma luta, eu participo de audiências, sou convocada, e eu tenho que desmistificar isso, às vezes, com o próprio Ministério Público, juízes, que eles se colocam fazendo perguntas sobre o TEA. E aí vamos considerar que isso é algo relativamente novo para eles também. Por isso é que a gente sempre se coloca à disposição da justiça, dos médicos ou de toda a equipe que possa precisar do nosso suporte para ajudar a entender o autismo no adulto. Inclusive, nós fizemos aqui em Brasília uma capacitação inédita, que foi com a Polícia Militar aqui do DF, de como fazer abordagens policiais com pessoas autistas adultas. Porque, assim, o policial, ele não sabe como se comporta um autista. E, às vezes, na abordagem, vai fazer uma revista, você vai tocar um corpo de um autista? Nossa, que não gosta de toque? Você vai usar algemas? O autista não gosta de se sentir preso? Você vai gritar com ele? Às vezes, ele até entra em crise e ele fica catatônico. A polícia está falando com ele, ele não responde, não tem nenhuma reação. Nem compreender o que está acontecendo, porque é tanta informação sensorial, é tanta desregulação que o falar é o que menos importa para ele naquele momento. Exato. Então, assim, esse é um desafio. Hoje, nós precisamos, inclusive, tem um curso gratuito para a polícia, para as forças de segurança, exatamente de mostrar como é a polícia penal, a polícia civil, a polícia militar, corpo de bombeiros, a polícia federal. Todos precisam passar por um treinamento. A Polícia Rodoviária já começou o movimento, né? A gente tem acompanhado que eles têm feito uma abordagem totalmente diferenciada. Mas é preciso entender que os autistas estão aqui no meio da sociedade. E não é tão raro assim encontrar uma pessoa autista hoje. Não, de forma alguma, muito pelo contrário. Exato. Eu participo de muitos grupos de network, eu sou nutricionista, tenho uma clínica aqui em Brasília, a Clínica Salva, fica na Asa Norte, no setor hoteleiro norte. E, para além de nutricionista, eu sou empresária. Então, eu participo de muitos grupos, né, de network, enfim. E em todos os grupos que eu chego, eu faço questão de falar sobre o meu trabalho, obviamente, né, sobre a clínica, sobre a minha atuação como nutricionista, especialista nos transtornos do neurodesenvolvimento. Sempre
tem alguém, mãe de autista, tio de autista ou próprio autista. Deve ter umas 2 semanas, mais ou menos, eu fui a um evento e eu peguei o microfone para me apresentar. Quando eu terminei, um rapaz autista me procurou. Carla, eu sou autista. E eu olhei para ele, num grupo de network, muitas pessoas, muito contato, muita luz, som alto. E eu olhei para ele e falei, você está se sentindo bem aqui? Aí ele, sim, eu estou controlando. E aí eu chamei ele para o canto, a gente começou a conversar, autista. Então, todos os lugares que eu vou, sempre me conecto com alguém que tem uma relação com autismo. Então, sim, a gente precisa capacitar as nossas forças para isso. Né? Os policiais, os bombeiros, como você bem colocou. Me fala um pouquinho desse curso gratuito, como que é isso? Nós treinamos já uma turma, fizemos a capacitação para 380 militares, agora em junho e julho, fizemos esse curso, foi muito bom, inclusive já está combinado assim para que todas as turmas, e o coronel que cuida dessa questão da formação já pediu a coronel Carla para colocar nos cursos de formação palestras de TEA, sobre TEA, sobre abordagem. Perfeito. Todos passam por um curso de formação, inclusive longo, né? Exato. E a questão, por exemplo, até do resgate de uma pessoa autista, que é pena que eu não consegui ainda fazer no Corpo de Bombeiros, mas o resgate com uma pessoa autista é diferente. Tem que considerar outras questões também. Esse curso é uma palestra, essa palestra é gratuita, são 4 ou 6 horas de palestra. A gente pede sempre que sejam 6 horas, porque tem a parte prática, em que se simula uma abordagem. Perfeito. Para que a gente possa dizer, olha, essa abordagem não é muito adequada, né? Evite fazer isso. E, assim, não atrapalha de forma alguma nenhum protocolo das forças, né? Isso aí não tem... Porque também é perigoso. Você pode colocar um policial em risco, claro, assim como claro. a pessoa autista. É a segurança de todos, né? É importante. Que está em jogo. Outra questão que a gente tem trabalhado é com empresários, como fazer a abordagem com uma pessoa que trabalha na empresa. Mas, por incrível que pareça, não é só a iniciativa privada que é muito capacitista. Claro que tem suas exceções, mas eu tenho muitos pacientes que sofrem por capacitismo no serviço público. Ah, mas tem vários. Eu conheço alguns, inclusive. E é muito sofrimento porque, assim, essa invalidação do diagnóstico, invalidação do sofrimento, causa muita dor ao autista. E, por incrível que pareça, a pessoa autista, ela é invalidada primeiramente após o diagnóstico, onde ela não deveria ser, que é na própria família. Então, a família diz que não é autista, que essa pessoa é normal, que ela não é doente. Né? Então, assim, todo aquele estigma do que é o autismo. E a pessoa começa o processo de autoaceitação e ainda tem que educar a família. Então, por isso que é importante, depois do diagnóstico, você fazer uma reunião com a família, explicar o que é, falar como deve ser a convivência com essa pessoa para que ela tenha uma vida mais confortável. E quando a pessoa trabalha, você ainda tem que mandar um documento falando como é o processo de adaptação dessa pessoa no local de trabalho. Agora que a gente tem a legislação e tem as garantias de uma forma muito clara para o autista, nós não temos encontrado tantas resistências, porque eles sabem que nós, como terapeutas, nós podemos denunciar. Perfeito. Então, assim, quando a gente manda o documento pedindo a adaptação, é muito comum que eles busquem fazer essa adaptação. E, por incrível que pareça, as instituições privadas têm atendido mais rapidamente do que os órgãos públicos. Não, e a gente está num momento muito complexo, gente. Esse é um tema que me deixa muito feliz, né? Eu sou muito entusiasta do tema, sou uma ativista do autismo, eu brinco que eu durmo e acordo pensando sobre isso. Até a doutora Eunice me deixa mais feliz ainda aqui presente. E a minha cabeça está assim, fervendo, cheia de perguntas, cheia de temas que a gente poderia, né, aprofundar. E aí a gente vem com essa questão, como é que a empresa privada vai adaptar
quem é o profissional, quem é a instituição, quem é o conselho, de repente, que vai poder orientar essa empresa para fazer essas adaptações. Quem é que vai conferir um selo que seja, né, que vai dizer, de fato, vai garantir que aquela empresa tem um processo de inclusão adequado, que o processo seletivo foi bem feito, que aquela pessoa autista atípica que está chegando vai ser bem acolhida, vai ter um ambiente de trabalho adaptado, que a gente olha muito pelo lado do paciente, está certíssimo, né? Obviamente a gente vai sempre olhar para o lado da pessoa, mas também tem um lado do empresário. Sim. Então, o empresário que quer adaptar a sua empresa, como que ele faz? Mas isso não gera custo, Carla. É só questão de adequar, às vezes, por exemplo, o horário, às vezes o setor, a abordagem. Por exemplo, tem um supermercado aqui em Brasília que contrata autistas. E ele coloca todos no horário da noite em que o supermercado é tranquilo. E eles ficam, geralmente, nos caixas, que são de pessoas especiais. Perfeito. Então, como é que é o nome desse supermercado? Olha, pode trazer aí, tem o dia a dia que eu encontrei, né? Perfeito. Gente, que é bom a gente divulga, aqui o ambiente é todo nosso, então, a gente pode encontrei divulgar. uma pessoa autista no caixa preferencial e ela me falou que foi contratada e que eles sabiam que era autista e por isso ela já foi fez uma adaptação à noite. Excelente. Também Costa, né, tem colocado lá que contrata pessoas neurodivergentes e eles fazem essas adaptações tão necessárias e humanas, né? Então, hoje é uma questão de, por exemplo, desde o acolhimento, como é que o RH acolhe essa pessoa que vem com um diagnóstico de TEA? Perfeito. Primeiramente, entender que ele não é incapaz, que ele, além de desenvolver, pelo contrário, tem empresas aqui em Brasília, na área de TI, que só contratam autistas. Então, assim, por quê? Porque o autista é mais focado, eles gostam da área de TI. Então, assim, primeira coisa é a gente saber quem é o autista, como ele funciona, o que ele tem de característica que pode ser usada dentro da empresa, inclusive para o desenvolvimento da empresa e da pessoa, Perfeito. E, a partir dali, colocar essa pessoa no lugar certo. Hoje, por exemplo, nós fazemos treinamentos para empresas que buscam atender pessoas neurodivergentes, e aí vem desde a sensibilização dos outros colegas de trabalho, quanto na identificação de que ali é um ambiente inclusivo para que as pessoas respeitem esse autista. Inclusive, esses dias eu até passei por um desgaste desnecessário, que foi no supermercado, em que uma criança autista foi colocada para esperar um idoso que não era acima de 80. E nós sabemos que a criança autista, além de ser autista, que tem atendimento prioritário, ainda era uma criança. Então, assim, eu também tenho mais de 60, mas se eu tiver numa fila e tiver uma autista, a preferência é dele, né? Então, o atendimento preferencial é uma coisa, o prioritário é outro. Exato. E o bom senso também cabe em todos os lugares, né? Infelizmente, a gente ainda tem que lidar com essa questão. Mas foi um desgaste que valeu a pena, porque as pessoas precisam passar por um processo de educação. Então, cada vez que a gente se expõe ou toma a dor do outro, é um momento que ele é educativo. Isso mostra o nosso compromisso com a causa. Eu não sei se você sabe, mas eu sou mãe de autista e avó de autista. Meu ex-marido era autista e não era porque ficou bom, né? Ele faleceu. Então, assim, eu aprendi, na verdade, eu me tornei a profissional que eu sou hoje, porque na década de 90, quando meu filho nasceu, não tinha ninguém para fazer o diagnóstico. Olha só, gente, novidade aqui no nosso podcast. Exato. Então, além de uma profissional autista, a gente tem uma mãe autista e uma avó autista. Então, assim, foi muito difícil no processo, porque você acompanha. Como o filho autista, você acompanha todas as fases. Você pega todas as fases. E isso foi muito importante para me tornar quem eu sou hoje. Perfeito. Então, quando as pessoas falam autismo, eu consigo fazer um diagnóstico de uma criança autista ainda muito precocemente, mas isso é uma experiência. Então, quando eu falo qual é o lugar que eu falo enquanto profissional,
eu quero colocar que eu falo de um lugar de uma mãe atípica. Perfeito. Que sofre com isso, que também, como as outras mães aí, que nós somos, assim, muito solidárias e entendemos o sofrimento, porque não é tarefa fácil. Porque todo mundo... Você deixa de ser convidada para festas porque você tem um filho que é mais agitado, você começa a perder amigos, você tem a sua vida limitada, porque aonde não cabe seu filho, não te cabe também. Nas escolas, você tem que passar por um processo de adaptação muito grande da criança e dos educadores, porque, ao longo da vida, eu tive que trabalhar praticamente na escola que meu filho estudava para dar suporte. Então, assim, porque eu também sou psicopedagoga, eu tive que acompanhar, basicamente, meu filho, para que ele pudesse chegar onde ele está. E você foi uma mãe privilegiada, né? Que pôde fazer isso pelo seu filho. Imagina as mães que não têm essa condição. Aí aumenta o sofrimento. E aí, por isso a gente fala, por isso que agora, gente, estou entendendo o processo. Por isso que você fala tanto do autismo no adulto, porque é a fase que você está vivendo também agora. Né? E foi assim, quando na pandemia eu fechei as clínicas, porque estava muito difícil, as minhas clínicas todas eram em shopping, eu tive que fazer uma escolha. E, naquele momento, eu tinha que definir um público para poder atender online. E aí eu migrei para o adolescente e adulto. E isso foi muito bom, porque eu tive a oportunidade também de atender em outros estados, em outros países. E, assim, ninguém fala de adulto. Sim. Alguém tem que falar. A gente quase não falava de autismo antes. Isso. Aí a gente começou a falar, mas fala das crianças. Os adolescentes e os adultos estão totalmente soltos. Exato. Eu gosto muito desse tema. Sempre que eu posso, eu trago aqui para o podcast, a gente fala sobre isso, eu falo isso nas minhas redes sociais. Eu atendo muitos adultos autistas. E é um tema que é muito delicado e falta informação. A gente está devendo informação sobre isso. Sim. A gente não tem profissionais especialistas nessa área. Até para encontrar um psicólogo que vai fazer psicoterapia para um autista, um adulto autista é difícil. Exato. As pessoas me procuram, Carla, você tem um psicólogo que atenda um autista adulto? Eu falei, indico, que a minha rede de indicação é enorme, minha rede de contato aqui em Brasília é grande, felizmente. Mas existe uma dificuldade de encontrar esses profissionais. Porque a adequação do método, porque quando a gente conhece um autista, a gente conhece um autista. Perfeito. Então, não porque você trabalha com a abordagem do TCC, isso é a mesma com todos. Não, o plano terapêutico, ele é personalizado, individualizado. Porque é aquele sujeito, é para ele que foi elaborado. Então, assim, a gente ainda tem que adequar muitos métodos, as ferramentas que a gente tem, porque elas, às vezes, são extremamente inadequadas para atender autistas. E, gente, isso é o início de um papo, né? E um papo longo, uma jornada que a gente vai ter que caminhar e vai ter mesmo. Porque a gente tem que acolher essa população, a gente tem que se preparar. Nós, como sociedade civil, como instituição, como terapeutas, a gente precisa acolher esses pacientes, essas pessoas, e entender que as divergências estão aí, as neurodivergências estão aí, as pessoas autistas estão presentes em todos os lugares e onde elas quiserem estar, com certeza. E tem que haver adaptações. Isso. E esse é um iniciozinho, a gente está plantando sementinhas aqui. Com certeza. Né? E eu tenho certeza que isso vai florescer e vai beneficiar todo mundo, porque um ambiente inclusivo beneficia não só quem está chegando com um transtorno do neurodesenvolvimento, mas beneficia quem já está aqui. Então, torna a convivência muito mais saudável, muito mais tranquila. Quando a gente acolhe e inclui, todo mundo é beneficiado. Inclusive agora, nós temos a NR1, em que as empresas precisam cuidar da saúde mental dos funcionários. Perfeito. Não vou entrar em detalhes aqui da NR, que é mais complexo, mas, assim, a NR1 abre espaço não só para o autista, mas para outras pessoas que estão com algum transtorno, depressão, ansiedade, né, que é muito comum. E esse cuidado é muito importante, por quê? Porque tem muita gente afastada por causa de depressão, ansiedade, e aí nós sabemos que os nossos autistas também têm como comorbidade, às vezes, a ansiedade, a depressão. Sim, o que é mais comum. O pânico, que é muito comum também. Então, assim, a NR1 ela vai dar essa contribuição, vai reforçar toda a legislação que a gente já tem de garantias para a pessoa
no transtorno do espectro Excelente, autista. excelente. Gente, então é um momento de mudança, um momento aí, de fato, de arregaçar as mangas e fazer, né? Eu acho que a turma que está dentro desse contexto do autismo, os terapeutas, sociedade civil, enfim, e os órgãos públicos também, né? Que podem desenhar as políticas públicas, que podem trazer leis, que podem trazer benefício para a população, tem que se mobilizar. É um momento muito importante da nossa sociedade de forma geral, para a gente trazer mais acolhimento, mais inclusão e deixar o mundo mais digno para essas pessoas, né? Que isso não seja só uma utopia, só uma fala qualquer, mas que de fato a gente consiga trazer isso para o dia a dia. E aí, trago uma outra pergunta para a gente falar sobre as características e desafios principais que você vê no adulto autista. Você está num ambiente de trabalho, você tem um colega, o que você observa mais, o que as pessoas podem observar, para a gente também tentar aumentar os diagnósticos nos adultos, né? Que é um desafio muito grande, que é algo tão complexo. Bem, o maior déficit encontrado é a comunicação e as interações. É tanto que isso rendeu inspiração para eu escrever um livro sobre a questão da comunicação em autistas adultos. Primeiramente, a pessoa autista, ela não gosta muito de conversar, ela tem dificuldade em manter uma conversa, iniciar e manter uma conversa. Então, é aquela pessoa que começa a conversar, ela fala uma ou duas palavras e encerrou o assunto. Então, se você está com uma pessoa que é neurodivergente, sobretudo autista, puxe conversa com ela, porque ela não sabe o que dizer. Ela não sabe. E agora? E na cabecinha dela fica assim, o que é que eu falo depois que eu falar oi? Às vezes eles se escondem dos colegas para não conversar, porque não sabem, não sabem o que vão falar. Uma outra coisa também é a comunicação direta sem filtros. E eles passam por grossos. Ah, mas é uma pessoa grossa, mal educada, mal-humorada, estúpida, porque a gente pergunta uma coisa e ela vem e responde de uma forma ríspida. Se você não quer uma resposta verdadeira, não faça pergunta para um autista. Porque se você falar, essa roupa está bonita, ele vai falar, não está bonita. Você não ficou bem com essa roupa. Ou então vai dizer, ou você ficou feia com essa roupa. E isso é uma característica da pessoa, ser sempre verdadeira. Ela tenta ao máximo colocar aquilo. Inclusive, lá no meu Instagram, eu trago as cenas de filmes mostrando esse comportamento e explicando como se deve agir, né? Então, quem quiser acessar aí é doutora Eunice _Nóbrega, e lá tem um conteúdo muito bacana sobre TEA. Então, assim, a comunicação é fundamental, você precisa comunicar. Uma outra coisa é como eu vou passar uma demanda para ele. Eu tenho que explicar com calma, oferecer detalhes, de preferência que aquilo vá por escrito, por e-mail, pelo WhatsApp, para que ele possa conferir. Porque, assim, Carla, o autista ele tem uma dificuldade no processamento da informação. Perfeito. E, às vezes, ele leva de 30 a 45 segundos para processar o que você está falando. Se você, nesse tempo, fala uma coisa em cima da outra, ele se perde. Então, certificar-se se a pessoa entendeu. Falou, você entendeu o que eu pedi? Você tem alguma dúvida de como faz? Você precisa de ajuda, de uma orientação? Então, sempre que possível, explique detalhadamente. Aí a pessoa acha que é óbvio para ela. O óbvio precisa ser dito. Sim, exato. Então, assim, explicar claramente. Outra coisa, se possível, passa um e-mail ou manda um WhatsApp com as etapas que essa pessoa deve seguir para fazer o trabalho. Isso ajuda, porque como ela pode não ter processado, ela volta e lê, porque eles são metódicos, eles vão fazer passo a passo. Agora, uma coisa muito bacana para quem contrata um autista é entender que ele vai fazer sempre o melhor. Se ele não fez, é porque ele não entendeu. Perfeito. Então, gente, assim, por isso é que tem que deixar muito claro o que é que ele vai fazer, o tempo que ele tem para fazer. Nunca peça trabalho para um autista, é para agora. Daqui a pouco, ele trava. Ele não funciona assim.
Então, tem que ter previsibilidade. Você vai fazer isso, amanhã você me entrega. Amanhã você traz aqui para a gente ver. Isso é para sexta-feira, porque a pessoa autista, quando ela é submetida a uma situação de pressão, ela às vezes trava e não sai nada. Perfeito. Ela senta, tem boa vontade, mas não consegue fazer. Então, o ambiente de trabalho é fundamental, o acolhimento é fundamental para que essa pessoa possa usar todo o seu potencial ali no ambiente de trabalho. Excelente, gente. Então, vocês estão vendo, né? Comunicação importa em qualquer situação, com atípicos e com típicos. Mas quando a gente fala a nível de autismo, quando a gente está falando de pessoas autistas, a comunicação é muito importante. Processamento das informações é diferente, leva mais tempo, tem que ter mais detalhes. Então, se você trabalha com autista, se você é chefe, de repente, de um autista, fique atento a essas questões. E as questões de comunicação e fala fazem parte também dos critérios diagnósticos. Sim. Né? Então, atraso de fala é um dos critérios diagnósticos para a gente poder identificar essa criança como autista ali na fase da infância e também na fase do adulto, né? Que o corte dos critérios não é por idade. Mas é muito importante que essa comunicação seja clara para que ele consiga atender às suas demandas. Gente, muito conteúdo por aqui. Doutora Eunice, meu Deus, é um poço de conteúdo. Escritora, mãe atípica, profissional da área, ativista. Muito bom ter você aqui. E eu já vou fazer um convite para vocês seguirem tanto o perfil dela quanto do Doses de Atipicidade. E a gente tem presente para os nossos convidados. Oi. Doutora Eunice, uma honra ter você aqui, a Sens Biofarma, que é a produtora do Biovit, que é esse suplemento. Esse suplemento, gente, como vocês já conhecem, que acompanham o canal, é para modulação intestinal e imunidade. Esse aqui é o seu. Muito obrigada. Um presente aí da Sens para você. Um beijo para a Sens Biofarma. Bem recomendado. Um beijo para o Sam, que acredita no trabalho do Doses de Atipicidade. E é um prazer enorme ter você aqui. Eu estou impressionada com o tanto de conteúdo que nós trouxemos. Esse podcast está riquíssimo. Então, se você chegou no meio do caminho, volta lá no Doses Milionárias para assistir novamente. Eu vou colocar ele na íntegra também no canal do YouTube do Doses de Atipicidade. E se você quiser seguir o meu canal, @nutri.carla. Deixa um recadinho aí final para a nossa audiência. Bem, é um prazer, né, falar com vocês sobre autismo em adulto. E eu quero dizer que eu estou à disposição lá no meu Instagram, que é doutora_Eunice_Nóbrega. Tem os telefones para contato. Eu geralmente respondo a todos, tá? Pode demorar um pouquinho, mas eu respondo. Então, se tiver alguma dúvida, se eu puder contribuir de alguma forma, estamos à disposição. Excelente, gente. Muito bom ter vocês por aqui. Terça-feira que vem, 12h30, a gente tá de volta. Um beijo.